Um bom dia, meus consagrados. Bom dia! Sejam todas bem-vindas e sejam todos bem-vindos para mais um Bora Ler a Bíblia neste dia 14 de março de 2022, segundona braba, 7h30 da manhã. Abram as Bíblias de vocês em Êxodo capítulo 10. Hoje nós vamos para o capítulo 10, estamos chegando aí no clímax dessa parte da história da libertação do povo, dessa parte, tá? Fiquem tranquilos. Abram então aí as Bíblias de vocês em Êxodo capítulo 10. Já vão pegando as canetas de vocês, os lápis, marca-texto, canetinha, adesivo, enfim. Vamos fazer uma oração então e já vamos começar a leitura, porque hoje o capítulo é rápido. Ainda são repetições de fórmulas e de padrões anteriores, de capítulos anteriores, então não vai ter muito assim que a gente destrinchar. Então já vai ser, prometo que eu serei rápido no capítulo de hoje. Oremos então. Pai amado e querido, a Ti todo louvor, a Ti toda honra e a Ti toda glória, Pai. Agradecemos porque o Senhor é o nosso Criador, porque o Senhor é o nosso Salvador. Agradecemos pelas bênçãos, agradecemos porque o Senhor é amor, agradecemos porque o Senhor é justiça. Agradecemos pela noite de descanso que o Senhor nos deu, agradecemos pelo despertar nessa manhã, agradecemos por esses momentos que nós teremos a seguir, Pai, que iremos abrir a Tua Palavra, vamos estudá-la. É um privilégio que algumas partes do mundo não possuem, Pai, então nós somos imensamente gratos por isso. E agora abrir em Êxodo capítulo 10, que o Senhor esteja conosco, que o Senhor invite o Santo Espírito para estar com a gente, nos dando a sabedoria e o entendimento que nós precisamos, Pai. Seja com todos aqui que estão acompanhando ao vivo e os que estão acompanhando a gravação. Tudo isso te peço e te agradeço, por amor de seu santo e maravilhoso nome. Amém. Tudo bem, gente. Ontem nós vimos a quinta, a sexta e a sétima praga. Inclusive a sétima praga foi uma chuva leve de granizo que destruiu tudo, que arrebentou com tudo. Mas a sétima praga também trouxe uma faceta interessante, a faceta de misericórdia de Deus. Deus avisa, alerta que irá ter a chuva de granizo e ele avisa para todos, inclusive os egípcios, para guardar os seus animais, para as pessoas se esconderem em casa para elas não serem atingidas. Os que acreditaram se salvaram, os que não acreditaram levaram granizo na cabeça. E destruiu toda a plantação, vegetação, destruiu árvore e tudo mais. Então vocês veem que tá rolando uma progressão aqui de gravidade, está aumentando a intensidade do poder de destruição das pragas. Então foi lá a morte dos rebanhos, depois foi feridas purulentas. Eu adoro essa palavra purulenta, está aqui na Bíblia, não sou eu que inventei. Feridas purulentas. Depois a chuva de granizo. E aí vimos ontem que o faraó continua com o coração dele fechado. Ele continua com o coração dele endurecido. E é muito interessante porque nós vimos, já estudamos sobre o que Deus fala que endurece o coração. E hoje que nós veremos muito isso no capítulo 10. E eu vi uma comparação assim, é uma comparação bobinha, mas é uma comparação que dá pra gente tentar entender o que estava acontecendo com o coração do faraó, com relação a que Deus fala que ele estava endurecendo, né? Dois materiais, se você fornece calor para dois materiais, esses dois materiais vão agir de formas diferentes. Calor para o barro e calor para a cera. Se você fornece calor para a cera faz o quê? Ela derrete. Ela derrete, ela derrete, ela derrete. Se você fornece calor para o barro, ele endurece. O nosso coração é mais ou menos assim. E essa é uma comparação, estou falando, uma comparação bem simplória, mas é para a gente tentar entender assim um aspecto que estava acontecendo com o coração do faraó.
o calor, né, a provação que Deus estava mandando, as pragas, os sinais, era esse calor, era esse fogo. O coração do faraó poderia agir como cera ou como barro, e aqui ele estava endurecendo, ele estava ficando cada vez mais duro, cada vez mais duro, cada vez mais teimoso, cada vez mais se recusando. E nós veremos agora aqui no capítulo 10 isso ficando ainda pior. Então vamos lá, capítulo 10, verso 1, na minha Bíblia, na nova versão internacional, começa assim. O Senhor disse a Moisés: vá ao faraó, pois tornei obstinado o coração dele e o de seus conselheiros, a fim de realizar estes meus prodígios entre eles, para que você possa contar aos seus filhos e netos como zombei dos egípcios e como realizei meus milagres entre eles. Assim vocês saberão que eu sou o Senhor. E aqui Deus fala mais um motivo por que ele estava realizando os sinais. Lembra dos motivos que ele tinha falado ontem? Ontem ele falou, eu estou fazendo isso para o quê? No verso 16 do capítulo 9. Mostrar o meu poder e fazer que meu nome seja proclamado em toda a terra. E aqui ele já coloca outro. Ele fala, para que você possa contar a seus filhos e netos como zombei dos egípcios, assim vocês saberão que eu sou o Senhor. E aqui nós sabemos, quando a gente vai, por exemplo, no livro de Salmos, nos Salmos ali tem pelo menos os 3 salmos que contam toda essa trajetória, que conta a libertação do povo de Israel do Egito. Hoje, como já disse outras vezes, nós estamos estudando isso, nós estamos proclamando o nome do Senhor, nós estamos entendendo o poder do Senhor e como o Senhor agiu no Egito. Então isso era um dos grandes objetivos, de mostrar que eu sou o Senhor. Deus falando, eu sou o Senhor, não existe outros deuses, não há outros deuses. O que ele falará daqui a pouco na frente também lá no Sinai, quando ele vai dar as tábuas dos 10 mandamentos, ele vai deixar isso bem claro. Verso 3. Dirigiram-se, pois, Moisés e Arão ao faraó e lhe disseram, assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, até quando você se recusará a humilhar-se perante mim? Deixe ir meu povo para que me preste culto. Se você não quiser deixá-lo ir, farei vir gafanhotos sobre o seu território amanhã. Eles cobrirão a face da terra até onde não se pode enxergar até não se poder enxergar o solo. Devorarão o pouco que ainda lhe restou da tempestade de granizo e todas as árvores que estiverem brotando nos campos. Encherão seus palácios e as casas de todos os seus conselheiros, de todos os egípcios, algo que os seus pais e os seus antepassados jamais viram, desde o dia que se fixaram nesta terra até o dia de hoje. A seguir, Moisés virou as costas e saiu da presença do faraó. Você vê que Moisés aqui ele nem espera a resposta do faraó. Ele só fala, ele já sabe que o faraó ia falar. Ah, tá bom, eu vim aqui falar porque Deus pediu para falar, porque senão eu nem vim aqui, tá, faraó? Ele fala, vira as costas e vaza. Verso 7. Os conselheiros do faraó lhe disseram, até quando este homem será uma ameaça para nós? Deixa os homens irem prestar culto ao Senhor, o Deus deles. Não percebes que o Egito está arruinado? Aí que eles já estão ficando na bad. Então Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença do faraó, que lhes disse, vão e prestem culto ao Senhor, o seu Deus. Mas digam-me, quem irá? Aí já viu que o faraó já está ali, né? Verso 9, Moisés respondeu, temos que levar todos, os jovens e os velhos, os nossos filhos e as nossas filhas, as nossas ovelhas e os nossos bois, porque vamos celebrar uma festa ao Senhor. Aí o faraó, né, você está brincando com a minha cara, né? O faraó fala, olha aqui, verso 10, disse-lhes o faraó, vocês vão mesmo precisar do Senhor quando eu deixá-los ir com as mulheres e crianças? É claro que vocês estão com más intenções. De forma alguma. Só os homens podem ir prestar culto ao Senhor, como vocês têm pedido. E Moisés e Arão foram expulsos da presença do faraó. Você vê que a paciência do faraó aqui já está no limite. O faraó já tinha aguentado demais a arrogância, entre aspas, de Moisés e Arão. O faraó já estava de cara já. Agora eles são expulsos. Normalmente, Moisés e Arão eles saem, né? Como de boa. Aqui agora eles são expulsos da presença do faraó. Mas o Senhor disse a Moisés, verso 12, estenda a mão sobre o Egito para que os gafanhotos venham sobre a terra e devorem toda a vegetação, tudo que foi deixado pelo granizo. Moisés estendeu a vara sobre o Egito e o Senhor fez soprar sobre a terra um vento oriental durante todo aquele dia e toda aquela noite. Pela manhã o vento havia trazido os gafanhotos, os quais invadiram todo o Egito e desceram em grande número sobre toda a sua extensão. Nunca antes houve tantos gafanhotos, nem jamais haverá. Eles cobriram toda a face da terra de tal forma que ela escureceu. Imagina, você não via terra, você só via gafanhoto.
Que delícia. Devoraram tudo que o granizo tinha deixado, toda a vegetação e todos os frutos das árvores. Não restou nada verde nas árvores, nem nas plantas do campo, em toda a terra do Egito. O faraó mandou chamar Moisés e Arão imediatamente e disse-lhes: pequei contra o Senhor. Agora ele está desesperado, ele viu que o negócio não sobrou nada, não sobrou nada, não sobrou comida, não sobrou nada. Pequei contra o Senhor, o seu Deus, e contra vocês. Agora perdoem ainda esta vez o meu pecado e orem ao Senhor, o seu Deus, para que leve esta praga mortal para longe de mim. A gente descobriu ontem que esse arrependimento, entre aspas, de Faraó aqui não era um arrependimento, era mais um remorso. Ele não estava depositando sua fé em Deus, ele não estava adorando a Deus, ele só estava com medo das consequências do que ele estava fazendo. Então ele não estava ali arrependido nem nada disso. Mas mesmo assim, olha só. Verso 18. Moisés saiu da presença do faraó e orou ao Senhor. E o Senhor fez soprar com muito mais força o vento ocidental. E este envolveu os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Não restou um gafanhoto sequer em toda a extensão do Egito. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó. E ele não deixou que os israelitas saíssem. E agora vem a nona praga. O Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu, e trevas cobrirão o Egito. Trevas tais que poderão ser apalpadas. Moisés estendeu a mão para o céu, e por 3 dias houve densas trevas em todo o Egito. Ninguém pôde ver ninguém, nem sair do seu lugar durante 3 dias. Todavia, todos os israelitas tinham luz nos locais em que habitavam. Então o faraó mandou chamar Moisés e disse: vão, aqui já... Sabe quando o cara tá na derrota, assim, ó. O faraó já estava na derrota. Sabe quando ele, teve que assumir, ele teve que... Cara, tá, esse meu trabalho de graça, escravo, eu vou perder mesmo, mas tá difícil, não tô aguentando mais. Olha, o próprio texto fala que mostra, assim, ele tá já, exaurido. Vão e prestem culto ao Senhor, deixem somente as ovelhas e os bois. As mulheres e as crianças podem ir. Mas Moisés contestou. Tu mesmo nos darás os animais para os nossos sacrifícios e holocaustos que oferecemos ao Senhor. Além disso, os nossos rebanhos também irão conosco. Nenhum casco de animal será deixado. Aí, cara, Moisés, na ousadia aqui, ó. Temos que escolher alguns deles para prestar culto ao Senhor, o nosso Deus. E, enquanto não chegarmos ao local, não saberemos quais animais sacrificaremos. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó, e ele se recusou a deixá-los ir. Disse o faraó a Moisés: agora, se a paciência do faraó já estava zoada antes, quando ele foi expulso, quando ele expulsou Moisés e Arão, agora olha aqui. Saiam da minha presença. Saia da minha presença. Trate de não aparecer nunca mais diante de mim. No dia em que vir a minha face, você morrerá. Agora aqui o faraó já ameaça de morte. Se você ver meu rosto mais uma vez, você vai morrer. Respondeu Moisés: será como disseste. Nunca mais verei a tua face. E assim termina o capítulo 10. E assim termina com essa tensão. Faraó já com a paciência esgotada, já ameaçando não, agora decretou a morte de Moisés. Próxima vez que eu ver a tua cara aqui na minha frente, parça, eu vou te matar. Moisés: beleza, parça. Você não vai ver mais minha cara. E fica aquele climão. O que vai acontecer, né? Mais uma vez, né, gente? As repetições acontecendo, a obstinação do faraó, o coração do faraó endurecendo. Não porque Deus ativamente fazia o coração do faraó ficar, né? Como se Deus controlasse o faraó. Isso não faz sentido algum com tudo que a gente estuda na Bíblia, tudo do caráter de Deus e tudo mais. Mas como eu já disse, as provas, os sinais que Deus estava mandando, as pragas que estava mandando para o Egito, Deus sabia. Deus sabia que Faraó não entregaria de mão beijada os israelitas para saírem da terra do Egito. Deus já tinha falado para Moisés lá atrás na sarça ardente, lá no capítulo 3, falou: eu sei que ele vai ter que fazer muita coisa para o Faraó deixar. Porque ele sabia que o coração do Faraó ia ser obstinado. E essas pragas e essas provas do poder de Deus, em vez de amolecer o coração do Faraó como uma cera, aquele calorzão derretendo a cera, estava endurecendo cada vez mais o coração do Faraó. Faraó orgulhoso: não, nunca vou deixar, nunca vou reconhecer, não vou. E nós veremos amanhã, então, o anúncio da 10ª praga. Amanhã vai ser tenso. Mas isso é um papo para amanhã. Vamos fazer uma oração e encerrar o estudo de hoje.
Oremos. Pai amado e querido, agradecemos mais um dia, Pai, aqui com a sua presença no estudo da tua palavra. Agradecemos porque, como o Senhor disse, e aqui você falou que realizaria os seus sinais, seus milagres, para que todos soubessem que você é o Senhor, Pai. E realmente é incontestável, nós sabemos que o Senhor é o único Senhor, é o único Deus. E, Pai, se existe algo que a gente possa pedir no dia de hoje e para essa semana, é que derreta o nosso coração, Pai. Torne o nosso coração mole, como cera, não duro como a pedra, Pai, como o coração do faraó. Se existe alguém aqui passando por alguma provação, se existe alguém aqui passando por alguma dificuldade, que ao invés dessa pessoa duvidar da tua existência ou se rebelar contra ti, achar que o Senhor está contra ela, Pai, que essa pessoa possa entender que o Senhor está fazendo isso para burilar ela, para trabalhar no coração dela, para fazer essa pessoa entender que o Senhor é o soberano, que o Senhor está no controle de tudo, inclusive o Senhor quer controlar a nossa vida, Pai. Mas não controlar a nossa vida de um jeito robótico, mas levar a gente, conduzir a gente para os teus braços, conduzir a gente para a tua salvação, Pai. Então, se existe alguém aqui, Pai, eu peço, derreta o coração dessa pessoa. Não endureça o coração. Se existe alguém aqui lutando, Pai, que essa pessoa pare de lutar, que essa pessoa entenda que o Senhor quer o melhor para cada uma delas, Pai. Às vezes é difícil, a gente passa por tanta coisa, a gente olha para o céu, a gente fica pensando onde o Senhor está, por que o Senhor está deixando acontecer isso, mas justamente às vezes coisas estão acontecendo para a gente realmente largar a mão, da gente tentar assumir o controle, da gente tentar resolver os nossos próprios problemas com as nossas próprias forças e entregar tudo nas tuas mãos, Pai. Então nos dê essa fé, Pai, esse salto de fé para a gente entender isso e confiar completamente em Ti. Seja com todos que estão acompanhando aqui, Pai, do Bora Ler a Bíblia ao vivo, seja com os que estão também acompanhando a gravação, seja com os familiares aqui que estão representados de todos. Nos dê uma ótima semana aí com os nossos trabalhos, nossa correria. E, Pai, seja também com as pessoas menos favorecidas, seja com os que estão morando nas ruas, os que estão passando fome, os que, Pai, estão precisando do seu amparo, do seu cuidado, do seu carinho, seja com as pessoas que estão lá na guerra da Ucrânia, seja com essa... Se for da sua vontade, termina com essa guerra, Pai. Idiota, essa guerra imbecil que não precisava, não tem sentido de acontecer. Seja com os que estão passando também, estão em situação de deslocamento, pessoas que estão tendo que deixar seus lares, seus países, por conta da guerra, por conta de perseguição religiosa, política ao redor do mundo. Pessoas que estão tendo que abandonar seus lares por tragédias naturais. Sabemos que tudo isso, Pai, tem que acontecer antes do Senhor voltar. Mas, por favor, abrevie o sofrimento. Por favor, e volte logo para nos buscar, para ficarmos a eternidade nos teus braços, Pai. Perdoe também os nossos pecados e faltas. Tudo isso te pedimos e agradecemos por amor de seu santo e maravilhoso nome, Pai. Amém. Valeu, gente! Muito obrigado. Queria agradecer aqui a presença de todos vocês. Se é a primeira vez que você está acompanhando aqui, entrou aqui, não sabe o que está acontecendo, sabe que nós fazemos isso todos os dias. O Bora Ler a Bíblia é um projeto diário. Lemos a Bíblia todos os dias, de segunda a sexta, das 7h30 às 8 da manhã, sábados, domingos e feriados, das 8h30 às 9 da manhã, todos os dias, lendo um capítulo por vez. Hoje foi Êxodo 10, amanhã será Êxodo 11 e assim por diante. Então, se é da sua vontade, se quer continuar acompanhando conosco, se está aqui no Clubhouse, me adiciona aqui como seu contato no Clubhouse, ativa o sino de notificação do meu perfil, lá para você ser avisada toda vez que eu iniciar a sala. Mesma coisa aqui no Instagram. Pode me adicionar aqui como seu contato, ativa o sino de notificação que tem lá na minha bio, para você ser avisado das lives toda vez, me notifique toda vez que o Gustavo iniciar a live, e o Instagram te enviará a notificação. Caso você tenha perdido algum dia, não conseguiu acompanhar ao vivo, é muito cedo, ou já tive que sair antes para ir para o trabalho, para ir para a escola, para a faculdade, enfim, nós subimos todos os dias para o nosso podcast no Spotify. Procura lá pelo Bora Ler a Bíblia no Spotify e no nosso canal do YouTube. Beleza, gente? Ficamos por aqui então. Uma ótima semana para vocês, uma ótima segundona aí. Deus fique com todos. Um beijo, abraço e até amanhã com Bora Ler a Bíblia, Êxodo capítulo 11. Valeu, galera. Valeu e falou!